Oi pessoal, paz e bem. No Você Sabia dessa semana, iremos fazer uma pequena catequese sobre o sacramento da confissão. Para isso, responderemos algumas perguntas sobre este sacramento tão importante na vida da igreja. O que é confissão? Esther, confissão ou penitência é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para que os cristãos possam ser perdoados de seus pecados e receberem a graça santificante. Também é chamado de sacramento da reconciliação. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era real. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Quem instituiu o sacramento da confissão ou penitência? Maria Clara, o sacramento da penitência foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos ensina o Evangelho de São João. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tem a igreja autoridade para perdoar os pecados? Tem sim, Janser. A igreja tem esta autoridade porque a recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Por que me confessar e pedir perdão para um homem igual a mim? Veja bem, Lourdes, só Deus perdoa os pecados. O padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas como outros homens, está ali em nome de Deus e da igreja para absorver os pecados. Ele é o ministro do perdão, isto é, o intermediário ou instrumento do perdão de Deus. Como os pais são instrumentos de Deus para transmitir a vida aos seus filhos, como o médico é um instrumento para restituir a saúde física e etc. Os padres e bispos também se confessam? Confessam sim, Heitor. Obediente aos ensinamentos de Cristo e da Igreja, todos os padres, bispos e até mesmo o Papa se confessam com frequência, conforme o mandamento: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O que é necessário para fazer uma boa confissão? Oi, Vitor. Para se fazer uma boa confissão, são necessárias 5 condições. Primeiro, um bom e honesto exame de consciência diante de Deus. Segundo, arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo. Terceiro, firme propósito diante de Deus de não mais pecar, mudar de vida, se converter. Quarto, a confissão objetiva e clara a um sacerdote. E por último, cumprir a penitência que o mesmo nos indicar. Como deve ser a confissão? Devo me confessar se não me arrependi do pecado praticado? Sara, de início, diga o tempo transcorrido desde a última confissão.
Acuse os seus pecados com clareza. Primeiro os mais graves, depois os mais leves. Fale resumidamente, mas sem omitir o necessário. Devemos confessar os nossos pecados e não os dos outros. Porém, se participamos ou facilitamos de alguma maneira o pecado alheio, também cometemos um pecado e devemos confessá-los. Por exemplo, se aconselhamos ou facilitamos alguém a praticar um aborto, somos tão culpados como quem cometeu diretamente. Não devemos confessar sem arrependimento, pois além de ser uma confissão totalmente sem valor, é uma grave ofensa à misericórdia divina. Quem pratica comete um pecado grave de sacrilégio. Mil amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Somos obrigados a confessar. Oi, Nayara. Somos obrigados a confessar todos os pecados graves, ou seja, pecados mortais. Mas é aconselhável também confessar os pecados leves, que são chamados de veniais, para exercitar a virtude da humildade. O que são pecados veniais e mortais e quais são suas consequências? Então, Felipe, os pecados veniais são ofensas leves a Deus e ao próximo. Embora ofendam a Deus, não destrói a amizade entre ele e o homem. Quem morre em pecado leve não merece a morte eterna. Por sua vez, os pecados mortais são ofensas graves a Deus ou ao próximo. Apagam a caridade no coração do homem, desvia o homem de Deus. Quem morre em pecado grave ou mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, conforme o testemunho da Escritura. Há pecado que leva à morte. Pode dar alguns exemplos de pecados graves? Posso sim, Simone. São pecados graves, por exemplo, o assassinato, o aborto provocado, assistir ou ler materiais pornográficos, destruir de forma grave e injusta a reputação do próximo, oprimir o pobre, o órfão, a viúva, fazer mau uso do dinheiro público, o adultério, a fornicação, faltar à missa dominical, entre outros. E se eu tiver alguma dúvida se eu cometi algum pecado grave ou não? Maicon, para que haja pecado grave, é necessário conhecimento, ou seja, a pessoa deve saber, estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Consentimento, ou seja, a pessoa tem tempo para refletir e escolhe, consente cometer o pecado. Liberdade significa que somente comete pecado quem é livre para fazê-lo. Matéria significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e da Igreja. Estas 4 condições também são aplicáveis aos pecados leves, com a diferença que nestes casos a matéria é uma ofensa leve contra os mandamentos de Deus. Se eu me esqueci de confessar um pecado que julgo grave, e se não sinto remorso, cometi pecado? Veja bem, Dilva, se esquecestes realmente
o Senhor te perdoou. Mas é preciso acusá-lo ao sacerdote em uma próxima confissão. Não sentir peso na consciência, remorso, não significa que não tenhamos pecado. Se nós cometemos livremente uma falta contra um mandamento de Deus, de forma deliberada, nós cometemos um pecado. A falta de remorso pode ser um sinal de um coração duro ou de uma consciência pouco educada para as coisas espirituais. A confissão é obrigatória? Boa pergunta, Rosana. O católico deve confessar-se no mínimo uma vez por ano, ao menos para preparar-se para a Páscoa. Mas somos também obrigados toda vez que cometemos um pecado mortal. Quais os frutos de se confessar constantemente? Toda confissão apaga completamente nossos pecados, até mesmo aqueles que tenhamos esquecido. Nos dará graça santificante, torna-nos, naquele instante, uma pessoa santa. Tranquilidade de consciência, consolo espiritual, aumenta nossos méritos diante do Criador, diminui a influência do demônio em nossa vida, faz criar gosto pelas coisas do alto, nos exercita na humildade e faz crescer todas as virtudes. E se tenho dificuldade para confessar um determinado pecado? Veja bem, Gisele, se essas dificuldades forem porque somos conhecidos de nosso pároco, devemos, neste caso, fazer a confissão com outro padre para nos sentirmos mais à vontade. Todo caso, antes de se confessar, converse com o sacerdote sobre a sua dificuldade. Ele usará de caridade para que a sua confissão seja válida sem causar-lhe constrangimento. Lembre-se, ele está no lugar de Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Vale lembrar que pela confissão nos aproximamos ainda mais de Deus. Espero que você tenha gostado dessa catequese de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar essa formação com seus amigos e seus familiares. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de toda a programação da nossa paróquia. Grande abraço, até o próximo Você Sabia e paz e bem. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, oh Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.